O senhor a Rose nem usa. Não. Legal. Com vocês de novo, divulgação do INA relativo ao mês de março, índice do nível de atividade da indústria de transformação do estado de São Paulo. Sem mais, vamos a eu estou com dúvida, viu? Nós temos aqueles gráficozinhos adicionais. Eu vou antes da apresentação, depois eu vou a eles. Né? Tá bom? É você que muda? Eu estou querendo ver. É bom. Coisinha está aqui. Não, agora já peguei o truque. Já, obrigado. Como sempre fazemos antes, mostrando a vocês como é que foi a revisão entre o divulgado no mês anterior, que é o relativo a fevereiro sobre janeiro, quando nós divulgamos no negativo de 1,5%, e isto revisado foi a 0%. Ou seja, houve uma grande variação entre o divulgado e o revisado. O dado não dessazonalizado, de negativo 2,3, foi para negativo 0,3. Nas variáveis de conjuntura, apesar de se observar, por exemplo, uma variação aqui expressiva nas horas trabalhadas, que caiu de 2,3 crescimento para 1,5 de crescimento, total de vendas nominais, que de um decréscimo de 3 reduziu-se a um decréscimo só de 0,8, total de vendas reais, que de negativo foi a positivo 0,7, e a NUSI praticamente não se alterando. Pelos dados de conjuntura, era de se esperar já que houvesse uma pequena variação quanto à NUSI divulgada com relação à revisada. Porém, na verdade, o responsável maior que não está presente, que está oculto, é da NUSI conter uma previsão da PIN, e cuja previsão da PIN que nós fizemos, que é da PIN nacional, ela foi correta quanto à PIN nacional, que foi uma queda de 2,5%, porém, na verdade, no estado de São Paulo, a queda da PIN foi bem menor, foi de 0,5%. Então, nós acertamos na previsão do nacional, erramos na previsão do estado de São Paulo, e como o INA é composto pelos dados do estado de São Paulo, acabamos tendo uma redução da queda de 1,5% que passou a 0%. Portanto, a responsabilidade maior foi pela variável oculta, que é um dado de previsão da INA. Está claro isso? Apesar de eu repetir tantas vezes esse comentário, mas fica na dúvida se, por acaso, isso está ou não claro. Com relação ao mês de março, a variação nominal foi de crescimento de 8,8%, portanto, um crescimento bastante vigoroso, e que, com ajuste sazonal, passou a um crescimento de 1,1%. O crescimento do mês de março, de 8,8%, ainda faz com que março esteja 0,1% menor do que março do ano passado. No acumulado 12 meses, ainda uma queda de 2,2%, porém no acumulado janeiro-março representa um crescimento de 2,4%.
nós vamos ver mais adiante por qual motivo que o 8,8 positivo de variação nominal, quando passa por dessazonalização, se reduz a um percentual de 1,1%. Nas variáveis de conjuntura, as horas trabalhadas de produção não teve realmente variação alguma, mas houve uma variação bastante positiva no total de vendas reais, que cresceu 2,3% no mês, e uma variação negativa de menor importância no caso da NUSSI. A NUSSI continua bastante aliviada e fraca, com 82,1 em março, que se compara exatamente ao número que tínhamos em março do ano passado. Aqui dá a evolução do nosso INA mensal dessazonalizado, onde nesse gráfico percebe-se uma recuperação do INA que vem ocorrendo a um ritmo que não faz com que seja uma recuperação muito forte, porque basta olhar aqui e nós vamos ver que o INA que nós estamos alcançando já foi anteriormente alcançado em outros períodos de tempo. Nosso gráfico que dá o andamento do INA com a PIN, andando juntos no comparativo 12 versus 12, ainda indicando um valor negativo, que dá para ver naquela primeira página também, um valor negativo na ponta, porém em recuperação e com uma tendência a anular esta variação negativa que ainda se registra. Quando nós olharmos os desempenhos variados do mês de março, desde o ano 2002, dá para perceber por que a variação de 8,8 nominal, quando dessazonalizada, vai a um valor bem inferior, que no mês foi de 1,1. Porque normalmente na indústria, o mês de março, comparativamente a fevereiro, costuma ser um mês que apresenta grande variação positiva. Percebam que o 8,8 do ano 2013 só é melhor do que aquele de 2011, aquele de 2008 e aquele de 2003. E pior que todos os outros meses de março da série. Portanto, nós estamos comparando 8,8 com o mês de março da série, no qual o crescimento costuma ser, na média, maior do que 8,8. E é por isso que, dessazonalizando, nós temos, digamos assim, levado para um número que já leva em conta o comportamento sazonal da indústria, e, em particular, no mês de março, reduz bastante a variação positiva dos 8,8. O acumulado, janeiro a março, na mesma série desde 2003, mostra também a fragilidade do ano 2013, que só encontra na série o ano passado, onde nós tínhamos um valor acumulado negativo, aquele da crise que tentamos esquecer, e aquele de 2003. O restante dos anos apresentou um valor acumulado do mês de março sempre superior aos 2,4, que é o acumulado do mês de março de 2013. Eu vou passar para setores e depois vamos deixar para o final aqueles poucos comentários adicionais que temos sobre o desempenho, tá, Fátima? De setores nós destacamos, mesmo porque nós não temos, dentre setores destacados, nós não temos nenhum setor que apresente uma tragédia e nenhum setor que apresente a glória. Então nós não temos nenhum exemplo bombasticamente positivo, nenhum resultado bombasticamente negativo. Então, na verdade, os nossos destaques
ficam por conta de algumas características de setores cuja variação não se afastaram tanto da variação mensal de 1,1%. Os produtos químicos é um destaque positivo, com uma variação 2,3%, portanto, mais que o dobro da variação mensal de 1,1%, com 10,4% de variação nominal no mês. No comparativo a março do ano passado, 1,6%, no acumulado 12 meses, 0,5%. Se bem que no acumulado janeiro-março apresenta um valor negativo de 5,1%. O setor está aí, na sua variação mensal, portanto, o que nós estamos registrando agora é uma recuperação depois de um período de desempenho bastante fraco do setor químico, que é esta queda que nós observamos entre o final do ano passado e o início desse ano. O INA do setor químico, por isso mesmo, se apresenta ligeiramente superior ao INA da indústria de transformação. Vocês veem que ele anda percorrendo um caminho que é melhor do que o INA da indústria como um todo. No mês, nós tivemos uma variação positiva nas horas trabalhadas na produção de 2%, um total de vendas reais com crescimento 0,5% e uma NUSE com crescimento de 0,5%. O setor químico tem, em parte, a sua recuperação no mês de março, justificada pelas paradas que o setor químico normalmente apresenta para a manutenção dos equipamentos na época próxima de final de ano, e, portanto, este mês de março representa uma retomada forte do setor. O segundo setor destacado, artigos de borracha e plástico, apresenta uma variação alinhada com INA de 1% para o mês, com crescimento 3,5%, no acumulado 12 meses 0,9%, no comparativo mesmo mês do ano passado 1,4%. É um setor que está tendo o seu comportamento bastante influenciado, porque é um setor supridor da indústria montadora de veículos, portanto, é um setor que anda com certo suporte da indústria montadora de veículos, apesar das dificuldades fortes que tem sentido, seja no campo da concorrência de produtos importados, e seja no campo de exportação dos produtos do setor. Assim mesmo, apresenta um desempenho ligeiramente superior àquele do INA como um todo no período, e teve variações no mês positivas nas horas trabalhadas na produção de 1,9%, nas vendas reais crescimento de 1,1%, o que deu suporte ao crescimento do setor no mês de março. Finalmente, vamos para celulose e papel, que aqui aparece com um destaque negativo, que apesar do crescimento de 9,1% nominal, tem uma queda de 1,3% dessazonalizado. É um setor que apresenta uma característica curiosa, porque é um setor cujo mês de março é normalmente muito forte. Ou seja, esse 9,1%, tantas vezes é de 2 dígitos, 15%, 17%, 19% de variação positiva. Isso está ligado ao programa de parada de manutenção que existe dentro do setor e que o mês de março precede paradas de manutenção e, portanto, puxa-se a produção ao máximo para ter-se um estoque para os períodos de parada. Isso se repete todos os anos e se repetiu também no ano de 2013. Um outro dado, e aí que está ao lado do desempenho negativo do setor, é de que o setor tem sido extremamente influenciado e mal influenciado pelo desempenho das suas exportações.
A Europa é mercado destino de 40% das exportações de celulose. É um mercado que anda se comportando ajustado à crise da Europa, que apresenta quedas significativas da absorção de importações brasileiras, e por esse motivo as exportações têm caído, que está na esteira da queda do setor. Aqui está o andamento do setor ao longo do tempo, o seu desempenho bastante melhor do que aquele do INA no período, e as variações ocorridas que são para negativo nas horas trabalhadas, negativo nas vendas e anúncio mais ou menos estável. Esses foram os setores destacados para concluirmos com aquele de apresentação da NUSSI dos vários setores, onde eu não teria grandes destaques a apontar, que não seja realmente o desempenho bastante frágil da NUSSI quanto a nível de utilização da capacidade instalada e a folga com que a indústria de transformação tem trabalhado diante de um cenário de demanda insuficiente. Só vamos complementar aí. Não, deixa eu vou para o sensor e vou deixar aquilo para o final. Pulando direto para o sensor, com a permissão da Débora, pode, Débora? Obrigado. O sensor no mês passado, que foi o mês de março, porque este já é o sensor do mês de abril, já que os dados são coletados no próprio mês, nos havia trazido... Vamos lá, Fátima. Opa, desculpa. Nos havia trazido um bom resultado, que nós até chegamos a saudar. 56,8, próximo de 57, foi o resultado geral do sensor, com destaque especialmente para o mercado de vendas, e isso foi divulgado no mês de março. E nós tivemos um pulso positivo pelo resultado do sensor, e falamos, puxa, parece que agora está pegando. Mas não era. Porque no mês de abril caiu para 50,9, ou seja, reduziu-se a 51 pontos. E isso dá mostra para vocês aqui, nesse gráfico superior, onde apresenta a variação que tem ocorrido no sensor mês a mês. E vocês percebem, na verdade, um movimento meio errático, meio titubeante. Aliás, o titubeio tem sido uma característica da indústria. Quando você pensa que tem um dado positivo, de repente esse dado vira negativo no mês seguinte. Isso aconteceu com o INA de janeiro, fevereiro, que cresceu 2,5, caiu 2,5. Isso aconteceu com dados nossos, também divulgados a vocês. Não dá para dizer que, para usar uma expressão, mas eu acho que não tem ninguém que já fez isso. Alguém fez mecha de balão? Já não, né? Mecha de balão. Isso. Hã? Põe vela. E faz tempo, não, na verdade. Era mecha de balão. Aí você misturava na mecha de balão breu. Né? E aí você pegou no breu. Quando pegava no breu é que a chama tinha efetivamente pegado da mecha, que faz o balão inchar e a coisa sobe. Pegou no breu. Né? E só para dizer que, no caso da indústria, não pegou no breu. Porque não temos aquela visão de que, puxa vida, agora o balão está subindo. Né? Porque se você olha para o desempenho do sensor, você vê como ele está titubeante. Né? Depois de um mês de prazer e alegria, que foi esse daqui, vem um mês de arrefecimento da alegria, que foi o mês de abril. E todos os dados da indústria te conduzem mais ou menos para a mesma dúvida com relação ao seu grau de manutenção.
O sensor, portanto, do mês de abril volta ao patamar de 51, que era um patamar já percorrido num passado recente. Os dados relativos a mercado de vendas continuam positivos, porém mais próximos de 50. E um dado um pouco preocupante, que é aquele do emprego, que vai a 44. Não é que ele já não estivesse estado antes, porque já esteve em dezembro do ano passado no nível de 44, porém esse nível de 44 é um eventual prenúncio de redução de emprego na atividade industrial. Aliás, temos conhecimento de algum setor, algumas empresas que têm e vêm reduzindo o seu nível de emprego. Em todo caso, estes são os resultados do sensor para o mês, que eu diria que chama mais atenção a sua variação diante do mês anterior. E isto posto, eu gostaria só de exibir para vocês outros gráficos que foram preparados pelo Denilson, se ele permitir. Obrigado. De qualquer maneira, com os dados, o dado do mês de março, o primeiro trimestre do ano 2013 acaba fechando com 2,4% superior ao último trimestre do ano passado. Ou seja, um desempenho que acaba sendo um desempenho razoável para o primeiro trimestre, coisa que nos fez, inclusive, rever a previsão do INA para o ano 2013, do INA, não da PIN, nem da atividade industrial, mas do INA para 3,2%. Nós estamos assistindo um caso curioso que se apresenta, vamos lá no outro gráfico. Opa, é comigo mesmo. A linha azul é o INA, a linha vermelha é a PIN, IBGE, a linha verde é a PIN São Paulo. Vocês devem estar lembrados de período no qual a variação da PIN São Paulo esteve com queda superior à PIN Brasil. E até vocês perguntaram, mas por que a PIN São Paulo está caindo mais que a PIN Brasil? E agora estamos vivendo um movimento contrário. Ou seja, nós temos um desempenho da PIN São Paulo, que é essa linha verde, que aqui estava praticamente no encontro da linha verde com a linha vermelha. A linha vermelha é PIN Brasil e aqui é a PIN São Paulo. Então, vocês estão tendo, nós estamos tendo um desempenho da PIN São Paulo, um desempenho da produção industrial de São Paulo superior, melhor do que o desempenho da PIN Brasil. Por causa disso que ao fazer uma previsão do INA, que é São Paulo, ela não se projeta para a previsão que nós fazemos do crescimento da indústria, que continua em 2,5% para o ano de 2013. Porém, o INA está em 3,2%. Nós temos aqui um número a mais do que IBGE, para a divulgação que estamos fazendo hoje. Portanto, o nosso INA está andando mais próximo da PIN São Paulo e mais afastado da PIN Brasil. Inclusive, quando nós fizemos, desculpe só um instantinho, eu já volto. Quando fizemos aquela projeção que eu apontei a vocês da revisão ter sido grande, porque nós fazemos a previsão da PIN Brasil. E a PIN Brasil nós previmos correto, quando vem a PIN São Paulo, ela vem bem melhor que a PIN Brasil. Pois não. Isso,
Esses espaguetes loucos não são aqueles que você já conhece, daqueles outros lá que nós mostramos nas exibições. Esses daqui foram tomados períodos que estão ali indicados embaixo, são períodos distintos. Ano 95, 96, 06, 07, 08, 00, 09, 10, julho de 2003, agora, não, de 2003 a 2004. Qual é a característica comum desses períodos? Eram períodos de forte recuperação, ou que houve uma forte recuperação da indústria. E foi verificado qual o índice de confiança do empresário industrial, da FGV, nesses períodos onde nós tivemos taxas de crescimento da indústria mais pronunciadamente fortes. E todos esses índices de confiança, de certa maneira, no período, acompanharam esta recuperação da indústria. No ano de 2013, de novembro de 2011 a março de 2013, que é este apontado aqui, pretinho embaixo, vocês veem que o índice de confiança do empresário industrial anda bem xoxinho, comparativamente a outros índices de confiança de outros períodos de recuperação. Por esses elementos, se disse assim, olha, recuperação sim, porém forte, não. Ou seja, não mostra ímpeto de recuperações anteriores, da mesma forma que o índice de confiança do empresário não se encontra alinhado com aquele que já anteriormente foi. O último dos gráficos é um gráfico também juntado da formação bruta de capital fixo, que é aquela parte do investimento existente dentro da atividade industrial, com o índice de confiança do empresário, onde vocês veem que existe normalmente entre essas duas anotações uma forte aderência, ou seja, quanto maior a taxa de formação bruta de capital, isso ocorre conjuntamente com uma confiança do empresário mais elevada. E é também uma forma visual e gráfica de mostrar que o investimento está fortemente associado à confiança. No presente, como o índice de confiança é relativamente baixo comparativamente, o índice de investimento é relativamente baixo comparativamente. E com isso, encerramos nossa apresentação do dia de hoje, salientando que, além dos comentários já feitos quanto ao nível de recuperação da indústria sendo titubeante e relativamente fraco, apesar de existente, da revisão do INA para 2013 para 3,2%, que é uma melhora, porém para o INA, para o desempenho da indústria de transformação no Brasil, continuamos com a previsão de 2,5%. Sem muito a lamentar, sem muito a comemorar. Vamos lá. Perguntas? Não. Muito obrigado para vocês. Até a próxima.